Jogou no final de semana, sentiu aquela fisgadinha? Isso pode ser um estiramento e eu vou te ajudar hoje com isso. Na aula de hoje vou te mostrar como evitar estiramentos, te contando primeiro o que é um estiramento, como que a gente faz para evitar que isso aconteça com você e depois, se acontecer, como que a gente vai tratar, beleza? Vamos meter marcha, deixa seu like aí nessa aula e vamos junto. Estiramento. Primeira coisa que você tem que entender é o que é um estiramento. Um estiramento nada mais é do que um esticão ou um alongamento excessivo do seu músculo. E ele pode ser principalmente de três formas. Pode ser grau 1, grau 2 ou grau 3. Pensa que isso aqui é o seu músculo, tá vendo? No grau 1, ele estica, mas ele não estica tanto a ponto de romper a fibra. Então você só machuca, você estressa aquelas fibras musculares. Primeiro, para contextualizar, o que é um músculo? É um pedaço de... Como é que eu vou te explicar, hein? O que é um músculo? Um pedaço de carne composto por várias fibras musculares. Fibras musculares. O lugar comum de estiramento é principalmente posterior de coxa, panturrilha, a parte da frente da coxa que a gente chama de quadríceps. E isso acontece quando você faz algum movimento onde esse músculo aqui estica tanto que essas fibras aqui, ó, elas começam a querer romper. Estressa a fibra, certo? Isso é um estiramento. No grau 1, a gente só tem um alongamento excessivo das fibras. No grau 2, parte dessas fibras começa a se romper. Então, por exemplo, aqui tem as fibras musculares, você teve o estiramento grau 2. Isso significa que algumas dessas fibras arrebentaram, certo? Isso é o grau 2. No grau 1 não acontece esse arrebentamento de fibra. E no grau 3, mais fibras se rompem, muito mais. Então aqui tem as fibras. No grau 3, é arriscado ter até o rompimento total do músculo. Tá vendo? O músculo se separa. Qual que é o tempo que demora para tratar esse estiramento? No grau 1, entre 2 a 3 semanas. Vou te contar aqui o passo a passo para tratar isso. No grau 2, entre 3 a 10 semanas. E no grau 3, a pessoa pode ter que ficar até um ano parada para tratar esse estiramento. Então, por isso, a melhor forma de não sofrer com isso aqui é evitar que o seu músculo sofra esse rompimento de fibras, né? Então, como que a gente evita? Primeiro, agora que você sabe que o estiramento acontece porque o músculo estica demais, você tem que sempre manter o seu músculo funcionando, né? Esticando, contraindo, esticando, contraindo, esticando, contraindo. Então, fazer alongamentos de forma recorrente é uma boa estratégia. Então, por exemplo, quer evitar estiramentos na coxa? Começa a alongar a sua coxa com frequência, todo dia. Pra você acostumar o seu músculo a esticar e voltar, sem esticar e romper. Muito comum. O estiramento acontece quando você faz um movimento rápido, explosivo. Por exemplo, quero dar um pique. Quando você vai arrancar, você sente, pac, estourou. Isso é um estiramento. Na maioria das vezes no grau 1, mas dependendo dos casos, pode chegar até a romper todas as suas fibras. E aí o tratamento é mais demorado. Não só alongar, como também você precisa fortalecer aquela região constantemente. Por quê? Pense numa pessoa que só joga no final de semana ou só pratica o seu esporte no final de semana. Todo esporte, quando você vai praticar ele, você coloca muita energia, entendeu? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você vai jogar bola no final de semana. Você é um atleta de final de semana, você vai jogar. Quando você entra dentro do campo, é 11 contra 11. Você quer ganhar daquele cara de todo jeito. Então, você quer correr mais que ele. Então, você quer correr na sua maior velocidade. Só que, se durante a semana, de segunda a sexta, você está acostumado a não jogar, não fazer nada, não treinar, é como se você estivesse vivendo aqui, ó, numa nota 5, no nível 5 de aceleração. Aí chega no final de semana, você quer dar um pique que vai te levar para o esforço nível 10. Só que você não está acostumado com isso.
E aí você quer exigir isso aí do seu corpo muito rápido, do músculo muito rápido. Aí quando você põe na cabeça e vai fazer o movimento, o seu músculo não está acostumado. Então aquela potência, aquele movimento faz você romper as fibras e ter o estiramento. Então, alongar constantemente, treinar constantemente para acostumar o seu corpo com aquele estresse que você vai submeter ele lá no final de semana. Pô, pai, gente, então eu preciso treinar pesado todo dia, me matar de treinar e não sei o que tem. Não precisa. Mas você também não pode passar a semana inteira sem fazer nada e deixar para dar uma ativada dessa apenas no final de semana, porque a chance de lesão é muito grande, porque o seu corpo não está acostumado com isso. Então o meu conselho e a minha sugestão é, pelo menos de 3 a 4 vezes na semana, você precisa treinar essa musculatura aqui. Ah, então tem que treinar apenas de 3 a 4 vezes por semana? Pesado? Não. Mas você tem que se movimentar de 3 a 4 vezes por semana e pelo menos em um desses treinos aqui, ó, você tem que subir um pouquinho a intensidade. Para você começar a mostrar para o seu corpo o seguinte, opa, esse cara aí vai exigir mais de mim. E no momento que ele exigir mais de mim, eu tenho que estar preparado. Porque senão eu vou romper as fibras e aí você já viu, né? Tratar o estiramento é foda. Beleza, agora que você já descobriu duas coisas, você descobriu o que é o estiramento, você descobriu como evitar o estiramento. Mas aí, por um acaso, uma ironia do destino, você acabou tendo o estiramento ou você caiu de paraquedas nesse vídeo porque você já tem o estiramento. Como é que você vai tratar? Então eu vou te ensinar a tratar começando aqui do grau 1, certo? Vamos pensar aqui, ó, em horas. Machuquei agora, nesse momento, ou seja, na hora 0. O que eu faço? Primeiro, para tudo, né? Teve um lance, pum, fui correr na bola, senti a fisgada. O que eu faço? Primeiro, sai do jogo, para tudo, coloca gelo. Por que gelo? Porque quando acontece esse processo aqui, ó, de romper a fibra, de dar um estresse no músculo, naquele local causa um edema. O que é um edema? É uma inflamação. O seu corpo entende que naquele momento ali tem alguma coisa que não está certa. Então ele começa a mandar fluxo sanguíneo para o local, ele começa a mandar agentes anti-inflamatórios e também agentes inflamatórios, porque esse lugar aqui agora está inflamado, entendeu? Então o primeiro passo é parar tudo, repouso absoluto, colocar gelo. Ah, beleza, coloquei gelo. E agora? Nas próximas 48 a 72 horas, né, que são de 2 até 3 dias depois, esse processo de inflamação ainda está muito grande, ou seja, está inchado, está vermelho, e aí você não pode nem fazer exercício, também não pode ficar alongando o local, porque lembra, a lesão foi causada porque alongou demais, então não pode ficar alongando muito, porque tem gente que pensa assim, ah, agora eu tive um estiramento, deixa eu alongar a coxa aqui. Não pode, vai piorar. Então, ó, é gelo e repouso. Uma coisa que ajuda muito é colocar a perna para cima. Então imagina que você tem um estiramento na panturrilha. Vai deitar, né? Vai deitar aqui, ó. Deita com o corpo assim reto, põe as pernas para cima. E fica lá com as pernas para cima, de boa. Aqui tá a cabeça, aqui tá o quadril, perna para cima. E deixa o processo anti-inflamatório começar a agir no seu corpo. Ah, é bom tomar remédio? Só se um médico te indicar. Mas principalmente se for grau 1, não compensa tomar remédio, porque não vai fazer muita diferença. O seu corpo tem a capacidade de desinflamar aquilo ali sozinho, sem necessidade de tomar nada. Beleza? Depois desse tempo aqui, ó, o que eu tenho que começar a fazer? Se foi grau 1, você está de boa. Você pode viver a vida normal, ou seja, você pode trabalhar, você pode andar dentro de casa, você pode fazer tudo. Você só não pode fazer atividade física intensa e também não pode voltar a praticar o esporte agora, de forma intensa. Você vai precisar ir entre 1 e 2 semanas apenas para esse músculo aqui, ó, para essas fibras que foram estressadas, regenerar. Porque lembra, ela não rompeu, ela só deu uma esticada além do normal, então elas vão voltar ao normal. O seu próprio corpo vai conseguir fazer isso, só com repouso, só com descanso. Beleza? Depois desse tempo aqui, ó, tô conseguindo andar normal, tô de boa. Você pode começar a fazer exercícios de forma isométrica, que a gente chama.
Ou seja, é aquele exercício onde o braço não mexe, o membro não mexe. Por exemplo, isso aqui ó, é um exercício de forma isotônica, dinâmica. Agora, se eu só mostrar o MUC aqui para você, ó, veja que eu estou fazendo força no bíceps, mas eu não tenho movimento aqui no antebraço. Esse exercício é um exercício de forma isométrica. Imagina que eu tive um estiramento aqui ó, no bíceps. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Não posso. Só que eu posso fortalecer ele assim, ó, parado e fazendo força, contraindo ele. Então, o primeiro passo é voltar a fazer exercício de forma isométrica. Pode fazer aí durante 3 a 5 dias e aí depois você pode começar a fazer exercício leve de forma normal, certo? Então, grau 1, com 2, 3 semanas já está ótimo, já está jogando de novo, está metendo marcha. Grau 2 e 3, aí vai precisar ir para fisioterapia. E na fisioterapia eles vão trabalhar com você outras técnicas, choquinho, ultrassom, bioestimuladores, né? São várias coisas. E esse processo aqui é mais demorado. Mas na grande maioria dos casos de atletas amadores é grau 1. Não precisa preocupar. Então, pô, joguei. Fui fazer isso, fui dar uma corrida. Senti, esticou. Estiramento, grau 1, de 2 a 3 semanas para tratar. Principal, repouso, gelo. Depois que diminuir o inchaço, a vermelhidão do local, começar com exercícios isométricos e depois passar para os exercícios normais até voltar para a atividade. Como que faz isso sozinho? Dá para fazer, mas como você não é profissional de educação física nem de fisioterapia, é melhor que você tenha alguém te orientando. Beleza? Então, se você está sofrendo com esse problema aí de estiramento, você pode ficar tranquilo que eu consigo te ajudar com isso. Tem um link aí em algum lugar dessa tela, aqui embaixo na descrição, é só você clicar aí e fala diretamente comigo, beleza? E o principal, depois disso aí tudo, ó, trator, atividade com frequência, exercício com frequência, porque senão você vai ficar parado e quando você voltar a praticar seu esporte, que está num nível superior de exigência do que você está acostumado, vai romper de novo, né? Então, se você for pensar bem, é o seguinte, ó, imagina que você vive a vida no 5, e aí quando você vai praticar o seu esporte, você aumenta a intensidade por 10. Então tem uma diferença muito grande entre o 5 e o 10. E acaba que é nessa diferença que você paga o preço. Entendeu? Então se você começar a fazer exercício todo dia, com frequência, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, com esse objetivo de se preparar melhor para o esporte, você vai começar a viver, ao invés do 5, vai viver no 8. E aí quando você for praticar o esporte, a diferença do 8 para o 10 é pequena e aí seu corpo está mais acostumado. Isso faz sentido? Se você chegou aqui até agora, comenta aí o que você achou sobre isso, se você está com algum estiramento, se você quer ajuda para tratar e eu posso te ajudar. Tem um programa de treino que pode ser feito em casa ou na academia. O foco é exclusivamente em manter as pessoas fisicamente ativas, ganhando massa muscular, jogando o seu esporte, praticando o seu esporte, qualquer que seja, porque não dá o cara querer viver o extraordinário no final de semana se durante a semana ele não preocupa com isso. E aí ele vai ter um estiramento atrás do outro, porque ele vai ter ele não vai tratar direito, ele vai ter outro, aí pode ser que o segundo seja grau 2, pode ser que o outro seja grau 3, e aí vai só piorando a situação. Combinado? Chegou aqui até agora, comenta aí o que você achou, te espero na próxima aula, um forte abraço, sincero e leal do Mister, tamo junto, fui!